Fala pessoal, chegamos a mais um episódio do E Se Eu Viver de Arte, um podcast 100% brasileiro e 100% dedicado a desvendar as trilhas do empreendedorismo artístico-cultural. Eu sou Carla Raposo, sou host aqui no podcast, produtora cultural aqui em Brasília, e é um prazer enorme estar com vocês. No episódio de hoje a gente vai falar sobre a coragem de ser quem se é. Às vezes você aí, artista, está naquela dúvida e tudo, né? Será que eu sou isso mesmo? Será que eu não sou? E precisa muita coragem para assumir quem você nasceu para ser. A gente vai entrar no episódio, mas antes eu gostaria de agradecer ao produtor audiovisual Sidney Campos, que está recebendo a gente aqui no estúdio dele, na 215 Norte, aqui em Brasília, e às meninas do Bando de Borboletas Produções, que está fazendo as coisas acontecerem aqui nos bastidores. Então é isso, vamos ao que interessa, solta a vinheta. Então vamos lá, minha convidada de hoje é Catarina Araújo. Ela é mãe, mulher, profundamente intensa e intuitiva, terapeuta emocional e parental, analista de perfil, co-criadora da TAGV, Terapia de Ampliação de Gatilhos e Valores, SEO da VSVI, Desenvolvimento Estratégico, e profundamente conectada com a sensibilidade de sentir e expressar emoções. Bem-vinda, Catarina. Obrigada, Carla. Que bom que ter você aqui. Vou te chamar de Cate, tá? Porque já é para mim é melhor. Tá bom. É bom você ter vindo, ter aceitado o meu convite. E eu acho que vai ser um papo bem legal, assim, né? A gente encaminhando mais aí para esse lado do autoconhecimento e tudo. Queria que você me contasse sua história, como é que você chegou aqui, como é que é o trabalho que você desenvolve. Olha, é interessante porque a gente falou um pouco sobre isso, né? Quando a gente fala assim, se eu viver de arte, para mim, é um artista quem decide caminhar se permitindo ser quem é. Porque não é uma caminhada fácil. A gente não tem, às vezes, a permissão daquelas pessoas que a gente mais ama para ser quem a gente é. Então, na vida, eu fui tentando ser quem eu achava que as pessoas esperavam que eu fosse. E aí lá, sei lá, durante toda a minha vida eu dizia que eu ia ser psicóloga. Mas a minha mãe, o meu pai, etc., assim, pegaram muito pesado comigo para que eu não seguisse, porque não dá dinheiro, porque eu acredito que quem está aí assistindo a gente, né, acaba se apropriando também disso, porque quem quer viver de arte sempre decide viver, talvez até de outra coisa, porque não dá dinheiro. E assim foi a minha caminhada. E lá em meados de 2014, o meu primeiro contato com essa linha de autoconhecimento foi o coach, e aí foram muitas formações na área de coach, na área de hipnose, e assim eu comecei a conhecer um pouco mais. Ali eu acreditava que eu não poderia mais fazer. Engraçado, eu tinha, não sei, 30 anos, não sei. E eu achava que eu era velha para fazer psicologia, gente. Mas, de toda forma, a caminhada foi de uma outra maneira. Então, eu fui lá no coach, caminhando por isso aí, mas eu achava que precisava aprofundar mais. Porque eu tinha a crença de que quanto mais conhecimento eu tivesse, mais eu precisava ter, porque eu nunca estava suficiente, nunca era boa o suficiente. Uhum. Então foram muitas formações nessa área até o dia que eu entendi que eu precisava me permitir ser quem eu era. Uhum. E que isso não dependia do que eu fazia, do que eu realizava, mas ser quem eu era. Uhum. Eu lembro que na nossa formação de coach, em alguma situação lá que aconteceu, eu pulei na piscina. Assim, foi tão forte que eu precisei pular na piscina, porque parecia que tinha uma pessoa presa na gaiola. E eu me identifico tanto com a área que eu atuo, eu tenho tanto amor pelas pessoas que eu atendo. Eu atuo hoje numa linha mais de terapia emocional, porque eu percebi que não adiantava fazer, realizar. Eu precisava sentir. Só sentir e me permitir ser quem eu era. E pode ser que para você isso também faça diferença, porque para mim, quando a gente vive daquilo que a gente ama, que a gente se permite ser quem a gente é uma coisa assim, eu fico emocionada até de pensar sobre essa trajetória, porque hoje eu atuo com terapia emocional, eu
criei, porque eu iniciei naquela ferramenta de valores comum lá do coach, e já há mais de 10 anos atendendo com ela, eu fui aprimorando de tal forma que depois da maternidade, principalmente, eu vi que o negócio é muito mais profundo. Uhum. Então, todo mundo tem alguma coisa que move. Algumas coisas são conscientes, outras não. E aí, toda essa linha de terapia, de tudo que hoje eu atuo, é uma arte, realmente. Porque cada pessoa que chega na minha frente é como se fosse uma tela em branco. Uhum. Que, na verdade, eu não vou pintar. A pessoa vai se permitindo deixar aquela tela que vem pálida aparecer. Uhum. E hoje é mais ou menos isso. Eu ainda me enxergo sempre como uma tela que está sendo pintada mais uma vez, ou que às vezes mudou, e aí tem mais cor, tem mais brilho, tem outra coisa. É mais ou menos isso. Ai, bacana. Quando a gente fala assim de ser quem a gente a gente está falando muito também assim, né, de se vulnerabilizar, né? Porque assim, se as pessoas soubessem exatamente, né, quem é você, tipo, as suas esquisitices, as suas manias, as suas... Né, eu digo as pessoas assim, para quem a gente meio que se mostra perfeito, né? Porque a gente mostra pro mundo, ainda mais nesse momento eu falo muito isso aqui, nesse momento assim de redes sociais, né? Que você só mostra o que dá certo, né? O que tá funcionando, né? Então, assim, é você lidar e mostrar quem você é de verdade, né? Com todas as suas loucuras, todas as suas neuras que todo mundo tem. E isso muitas vezes é encarado como fragilidade, né? Você se vulnerabilizar, você se mostrar frágil num mundo que está pedindo que você seja forte o tempo inteiro, né? Principalmente para a mulher, a história da guerreira, né? Você tem que ser forte e que você, né, não pode demonstrar fraqueza, ainda mais, né, no mundo, né, na sociedade machista que a gente vive e tal, não sei o quê, para se impor, às vezes a mulher precisa de algumas coisas. Então, assim, se mostrar vulnerável, muitas vezes se confunde com essa coisa da fragilidade. Você vê aqui, por exemplo, quando você estava falando sobre mim, que você fala assim, né, no final, que essa questão de demonstrar sentimentos, se permitir sentir. Eu sempre fui muito chorona. E isso sempre foi visto como uma fraqueza. Até o dia que eu entendi que isso é de fato quem eu sou. Mas não é o choro. É aceitar, por exemplo, que pensar, trabalhar um negócio aqui na cabeça não leva você, às vezes, a muitas coisas. Eu preciso, e de verdade, chorar para limpar, para ter clareza de fazer as coisas. Então, se permitir sentir faz uma diferença absurda. E, de fato, sempre foi visto como fraqueza. Então, quando você fala assim, a coragem realmente de ser imperfeito, de demonstrar vulnerabilidade, é muito difícil. Por exemplo, eu lembro que há algum tempo atrás, a maternidade foi um processo muito profundo para mim. E um dia, assim, passando por vários processos, eu estava no banheiro de manhã, fazendo cocô. E aí eu estava lá sentada e eu falei, cara, que coisa maluca, né? Todo mundo é a mesma coisa, todo mundo acorda descabelada, a maioria das pessoas acorda feia, né? E aí a gente não quer mostrar esse lado, a gente quer mostrar só o outro. E aí eu lembro que eu fiz uma postagem, eu tirei uma foto, eu peguei meu celular, coloquei em pé assim, coloquei aquele troço pra fazer lá o cronômetro e tirei uma foto fazendo cocô. De camisola e tal, e aí eu postei, senta no trono e assume o teu reinado. E naquele dia era como se eu estivesse parindo, ou iniciado um processo de parir de uma nova Catarina, porque a vida inteira tentando mostrar alguma coisa que de fato não era uma maquiagem. Hoje em dia eu uso maquiagem se eu tô afim. Eu tava afim de colocar essa roupa, mas eu tô usando tênis. Eu não uso salto alto só porque blá blá blá. Não. Então, essa parte de se vulnerabilizar é muito forte, porque eu recebo as pessoas querendo que eu ajude elas a resolver a bagunça que tá ali naquela situação de vida. Mas elas muitas vezes não estão dispostas a sentir. Ou como que eu faço para as pessoas me aceitarem? O que eu faço para ser do jeito que tal situação precisa que eu seja? E aí, quando eu começo a trabalhar com ela, abrir as camadinhas ali da cebola, que eu falo assim, né? E que a pessoa começa a ver quem ela é
a maioria das vezes é como se eu visse as pessoas se encolhendo como um feto, sabe? Pequenininho, que ainda não conhece o mundo, ainda tá com medo de perceber, porque é completamente novo, Carla. Entendo. É completamente novo. E nesse ramo da arte, assim, aqui a gente está falando muito com artistas, assim, né? Com pessoas que ou já vivem da arte, ou estão ali, né, querendo, né, flertando com a história de viver de arte e tal. Já se consideram artista, pode ser considerado artista, faz coisas e tudo, mas que ainda não, né, assim, não profissionalizou isso, vamos dizer assim. E isso eu vejo muito, assim, nos trabalhos dessas pessoas, né? Que, assim, a necessidade de se mostrar forte é tanta, que as pessoas têm uma insegurança enorme com o trabalho que elas próprias realizam. E, às vezes, são trabalhos muito bons, trabalhos excelentes, que as pessoas acabam que elas não... nem mostram, ou se mostram, apagam, tal, não sei o quê. Exatamente por não entender que aquilo que ela é de verdade, as esquisitices, é aquilo que vai fazer ela única e diferente da manada, né? De todas as pessoas, todo esse mar de gente que está aí tentando aparecer e etc. Então, eu queria saber, assim, como é que você faz nos seus processos, assim, se tem uma forma da pessoa entrar em contato com essa essência, assim, nela mesmo e, assim, entender que isso é o que a faz diferente e que isso é que vai fazer com que ela consiga... Como que as pessoas entram em contato com esse lado mais autêntico? Exatamente, com essa autenticidade, assim, assume não só entrar em contato, mas assumir, sabe, para si e ver que isso é uma coisa boa. Porque muita gente acha que não é legal, não. Tipo assim, né? Tipo assim, sei lá, você ser diferentão, você, sabe, ter gostos diferentes e alguma coisa assim, não é. E aí acaba virando uma pessoa que ela não é, né? Ali, só pra fazer de conta e vender. Acaba virando uma pessoa comercial. Eu costumo chamar as pessoas, quando estão assim, de camaleões. Então, ela muda de acordo com o ambiente, mas ela não passa a verdade. É que assim, olha, na minha experiência, eu quero que você imagine assim, a pessoa tem capacidade para tal, ou seja, é um artista, né? Tem ali alguma coisa, capacidade para aquilo. Pode ser inata, pode ser alguma coisa que ela estudou, não importa, ela tem capacidade. Além da capacidade que ela tem disposição para aquilo. Mas ela não tem permissão para fazer. E essa permissão, muitas vezes, ela não é aberta. Ela, às vezes, nem tem consciência disso. Mas, por exemplo, se eu me sinto uma pessoa capaz de fazer uma coisa, mas eu não estou disposta, ou seja, eu não estou disposta a viver da minha arte porque eu acredito que é muita exposição, eu vivo frustrado. Agora, se eu tenho a capacidade, tenho disposição, mas eu não me permito fazer aquilo porque eu acredito que de repente não vai ser legal, me mostrar. E aí a gente entra num negócio. O que é a permissão? Que eu tô falando com você lá desde o começo. Fez parte também do meu processo. É quando, de fato, eu me pergunto assim, o que vai acontecer comigo se eu for exatamente aquilo que eu sou. E aí, se você faz uma pergunta dessa para a pessoa, ela nem sabe te responder, mas ela tem medos. São os gatilhos, ou seja, se acontecer tal coisa, ela se sente em perigo. Então, todo mundo tem alguma coisa que move para ação. Pode ser reações automáticas que a pessoa tem, ou pode ser, por exemplo, coisas que ela faz de maneira muito pensada. E aí, o que move essa pessoa? Em primeiro lugar, as coisas que movem a gente são esses valores que vêm da nossa... Não é a essência nossa, não é quem eu sou. É quem eu acredito que eu preciso ser para. E que se eu não for aquilo, parece que eu vou morrer. Eu estou exagerando, mas é mais ou menos isso. Por quê? São os nossos mecanismos de sobrevivência. E o que está por trás desses mecanismos de sobrevivência? Tudo aquilo que não me permitiram ser quando eu era criança, por exemplo.
Então, se eu for usar o meu próprio exemplo, não me permitiam chorar. Por quê? Porque é uma perda de tempo, porque é feio, porque é errado, porque... E aí, tem várias questões, por exemplo. Por exemplo, para você, como era a questão, por exemplo, do choro quando você era criança? Você lembra disso? Na sua família isso era permitido? Não me lembro, assim, de ser uma coisa... lógico, né? Criança, quando começava a chorar, incomodava, tal, né? Tipo, cala a boca, engole o choro, não sei o quê. Aquela história do engole o choro, né? Que... tinha alguma coisa nesse sentido, talvez. E aí, esses mecanismos de sobrevivência, eles têm uma conexão muito forte com aquilo que engatilha a gente. Porque, por exemplo, pessoas, por exemplo, que têm mania de controle, né? As coisas precisam estar no lugar. Como é que elas vivenciaram isso? Elas puderam, com liberdade, porque imagina, um artista, ele precisa dar liberdade para ter criatividade. Imagina uma pessoa que foi muito podada o tempo inteiro. Não suja, limpa a boca, faz não sei o quê. Não pode riscar aqui, não pode riscar ali. Era inadmissível um adulto criar uma parede para uma criança simplesmente rabiscar. Porque não pode rabiscar a parede. Não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo. São permissões. Então a gente cresce acreditando, mesmo sem entender muitas vezes o que a gente não tem permissão para fazer determinadas coisas, para seguir determinados caminhos. Para algumas pessoas que caminham realmente por essa linha de autoconhecimento, isso começa a ser descortinado. Mas quando a gente está falando de o que me move, a gente está falando de valores que ferem, que dói na minha carne, tipo, eu preciso disso, eu não posso, sem isso eu não dou conta. A gente está falando de fato que a pessoa está tão engatilhada com o que aconteceu com ela, que se alguém vai lá e mexe naquilo, peraí, levanta o mecanismo de sobrevivência. Então, a primeira coisa que move o ser humano, em primeiro lugar, é esses mecanismos, e não aquilo que é essencial. Então, na hora que eu vou balançar ali, você queria fazer qual curso que você falou? Artes cênicas. Artes cênicas. E acabou fazendo o quê? Fiz um monte de coisa. Fiz administração. Me formei em administração, né? Mas fui indo mais para a área organizacional mesmo. Isso. Mas por quê? Porque provavelmente ali, isso não dá dinheiro, isso não serve, sei lá. Só que, na verdade, você já parou para pensar nas pessoas que têm sucesso? Qual é a diferença das pessoas que fazem sucesso para aquelas que não fazem, independentemente da área? Sei, assim, eu acho que elas são... Acho que elas são mais conectadas com um propósito, assim. Elas se permitem. Por exemplo, recentemente a Glória Maria se foi, mas ela deixou um legado imenso aí. E ela se permitia fazer coisas que outras pessoas não se permitiam fazer. Mesmo com toda a questão do estereótipo que tinha. Mas ela se permitia. Por que ela sim e outro não? Por que um tá preso na ideia de que ele não dá conta, não pode, que não é esse o melhor caminho e ela foi? Porque também a gente tinha essa ideia de que fazer jornalismo é uma coisa que não dá dinheiro. Mas tem algumas pessoas negra que ainda, né? Exato. Imagina. Tem algumas pessoas que conseguem, outras não. Mas o que elas têm de diferente uma da outra? Existem os valores que são mecanismos de sobrevivência e eles te movem. E existem os valores da nossa essência, que eles alimentam aquilo que faz a gente feliz. Ou seja, nossa personalidade é para sobrevivência. A nossa essência é para nossa felicidade. Não dá para ser nem só uma coisa nem outra. Porque às vezes tem um artista que pode estar aqui vendo a gente agora, que vive da arte há muito tempo, mas ele não consegue ter resultado financeiro, não consegue, né? Porque ele fica ali vivendo feliz, mas ele não utiliza os mecanismos de sobrevivência dele como um recurso. A gente precisa das duas coisas. Só que é importante a gente ter consciência disso. O meu trabalho, ele se baseia muito nisso. De ajudar a pessoa a entender o que move ela, do porquê que ela age ou reage de determinada forma, e se dentro daquele valor ela está vivendo ele na dor, ou seja, travando ela, ou se ela está vivendo no recurso. Porque toda dor traz consigo um recurso.
Então, se eu fui realmente muito maltratada, alguma coisa assim, qual foi o meu recurso por ter sido muito podada na questão do choro, de demonstrar sentimentos? Eu aprendi a perceber as outras pessoas com uma empatia e uma sensibilidade que é fora do normal. Então, eu consigo perceber muito além daquilo que as pessoas me dizem, daquilo que elas expressam abertamente. Entendi. E é fácil para mim acolher, mas não foi sempre assim, porque quando esse valor estava na dor, eu também me sentia muito incomodada com o choro alheio. Inclusive da minha filha, que veio para ensinar muita coisa. Então, esse é um processo, uma caminhada que vai trazendo muita clareza, mas também vai desbloqueando essa falta de permissão. Por que um se permite e outro não? Se os dois têm capacidade. Às vezes os dois, inclusive, têm disposição. Mas por que um vai e o outro não vai? Porque um se permite e o outro não. Essa é a diferença de quem vive frustrado ou fazendo uma coisa que não quer para aquelas pessoas que se permitem e caminham, que se permitem errar. Entendi. Lá quando você fala da coragem de ser imperfeito, de se vulnerabilizar, tem total conexão com a permissão de errar. E se eu errar? Porque é muito mais do que... E se eu viver de arte? E se eu permitir ser quem eu sou? Será que eu vou realmente morrer? Será que alguma coisa muito ruim vai acontecer? Será que eu vou estar assinando o meu fracasso? Para algumas pessoas, sim. Elas acham isso. Mesmo que não seja uma coisa aberta. Ai, desculpa, engasguei. Mas o que vai acontecer se eu me permitir ser quem eu sou? Se eu me permitir vulnerabilizar? Se eu me permitir errar? Eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Entendi. Uma coisa dessa coisa isso que você falou, eu achei muito interessante. Isso desses níveis de valores, né? Os valores que... É como se a pessoa não se permitisse num valor, numa esfera de valores, e na outra ela está meio que atendida. Como assim, né? Ela se sente muito preenchida com a própria arte, mas, por outro lado, ela não se permite no campo da sobrevivência, né? No campo né? No campo prático da vida, né? No pragmatismo mesmo, ela não se permite que aquilo que faz ela tão preenchida, que aquilo seja enfim, que a preencha também no campo da material, assim. É como se fosse Pronto, deixa eu desenhar esse raciocínio. É como se fosse um campo material e o campo imaterial. É como se no campo material eu não pudesse ser preenchida com algo que me preenche no campo imaterial. E aí ela não dá essa permissão para um e para outro existir. Nessa linha, por exemplo, do TAGV, né, terapia de ampliação dos gatilhos e valores, você descobre o que te move. E na direção dos seus sonhos, ou na direção de fazer algo que realmente é algo forte dentro de você, todo mundo tem ali a sua linha de valores que move. Então, se eu entendo o que me move e também entendo qual que é a linha assim, de importância de cada valor, porque tudo aquilo é importante para mim. Né? Se eu não faço, ou se eu dói na minha carne, valor é uma coisa que me move, não tem nada a ver com valor universal. Tem a ver com valor realmente que é essencial para mim, o que às vezes para mim não é para você. Às vezes o que me prende não prende você. Né? Mas quando você fala assim da questão do campo material e do campo imaterial, eu acho que a gente deve falar o seguinte: eu me permito caminhar, mas só até aqui. Eu tenho valores que me movem, mas eu me permito caminhar até aqui e você até ali. Ou seja, quando fica no campo da fantasia ou de alguma coisa que é, sei lá, um hobby, ok. Mas se tem que pensar em dinheiro, alguma coisa assim, não, isso não é permitido. É mais ou menos isso. Eu tenho conversado com algumas pessoas e isso tem ficado cada vez mais claro para mim, assim. Que tem essa coisa
de você... Uma das pessoas até falou assim que é meio impuro até você ganhar dinheiro com uma coisa que te emociona, que te preenche a alma e tal. E tem um outro lado também, assim, ser quem você nasceu para ser, com todas suas coisas, todas elas, aquelas que só a gente sabe, só o nosso travesseiro sabe, aquelas, sabe? Pode acontecer de te afastar de pessoas. Às vezes pessoas até, né, que são importantes para você e tal. E aí eu acho que isso gera uma espécie de medo. O medo de não agradar. Medo de não agradar, medo de não estar... Ou de ser rejeitado, né? Que tem a história do medo da rejeição também. E então eu acho que isso também é uma coisa que pode pesar. Você acha que... Com certeza, Carla, pesa muito. Por exemplo, hoje, talvez na minha proposta e por toda a minha caminhada, eu trabalho muito com a terapia emocional e a terapia parental. Então, eu vou desmembrando e desconstruindo as coisas ali do que você vive hoje para o que você viveu na tua infância. Desculpa, o que é terapia parental? Eu não... É para você entender como as suas relações parentais afetam a sua vida adulta. Parentais de pai e mãe. Pai, mãe, família. Ou mesmo se você hoje é mãe e quer trabalhar a sua relação com o seu filho, a gente pode trabalhar isso na terapia parental. Entendi. Mas, em geral, eu acolho a mãe, o pai, para que eles aprendam a acolher os filhos. É muito difícil você entregar aquilo que você não recebeu. Então, se eu não fui acolhida, é muito difícil acolher. Mas não é impossível, porque isso a gente consegue realmente aprender. Até por conta dessas dores que a gente vive, que engatilham a gente, por exemplo, a ser violento, a gente consegue enxergar por trás da violência. Abre uma camada, vem a raiva. A raiva é um sentimento que te leva para ação. Quando a gente fala muito de engatilhar, é de ali pegar alguma dor sua. Pode estar consciente ou inconsciente. Então, imagina, você fala assim, se um pai vem e fala assim, eu não sei o que eu faço, eu não consigo ter paciência, eu sou muito violenta com meu filho. Eu não quero ser assim, mas quando eu vejo, eu já fiz. Tem algum valor ali que está movendo aquela pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, de vulnerabilidade, dificilmente eu falo de alguma coisa realmente pessoal que eu tenha vivido. Porque talvez eu ainda não me permita vulnerabilizar. Mas quando você fala assim, que aquela pessoa, assim, o jeito que só o nosso travesseiro conhece, muitas vezes as pessoas não estão querendo ouvir o mesmo, do mesmo. Talvez quem está ouvindo aqui a gente hoje está querendo, assim, o que de fato está me engatilhando. E a gente não está dando nenhuma informação, a gente vai conversando. Tem uma coisa que eu vivenciei e eu nunca contei pra ninguém assim. E eu acho que eu vou me permitir vulnerabilizar hoje. Quando eu era criança, tinha essa questão aí de não me permitir chorar. A minha mãe viveu uma situação de muita violência física, né? Muita repreensão por parte do meu avô, por exemplo. Então, ela não queria ser essa mãe para mim. A gente sempre está tentando melhorar de alguma maneira. Tem coisas que a gente tem consciência, outras não, mas a gente sempre tenta ser melhor do que alguém foi com a gente. E pode acontecer também da gente repetir o padrão, e tá tudo certo. Cada um faz aquilo que acha que é melhor. Mas ela tentava, então, não bater e tal. Mas uma pessoa que não teve o seu choro acolhido e nem a sua alegria, muitas vezes não podia nem sorrir mais alto, que era repreendida. Ela, com certeza, tinha muita dificuldade de acolher a minha dor. Eu sempre fui muito intensa no sentir, no demonstrar. E isso não era bem visto. Então, o choro era mais intenso, alguma coisa sempre muito intensa. E aí eu lembro que, quando ela não conseguia mais suportar, e eu acho que já estava sentindo aquele ímpeto, ou de bater, ou de fazer alguma coisa, eu lembro que ela respirava, e ela abria a porta da casa e me colocava do lado de fora. E trancava a porta. E quando ela fazia aquilo,
tinha uma criança que estava lá do lado de fora, podia ser dia ou noite, às vezes estava escuro, e que não tinha condição de se regular sozinha, porque as crianças têm essa dificuldade, realmente, ela precisa do adulto para se corregular, e eu precisava me regular, porque quanto antes eu me regulasse, antes eu podia voltar para casa. E aí eu sempre fui muito intuitiva, então eu tinha inúmeras percepções, eu sentia coisas, eu via vulto, e era horrível ficar lá fora, e era desesperador. Mas eu só conseguia voltar quando eu engolia o choro, batia na porta, pedia desculpa, e aí eu podia entrar em casa de novo. Ela fazia tudo aquilo porque ela não queria me bater. Mas o que ela me ensinou quando ela fez aquilo? Muito mais que qualquer outra coisa, que era extremamente inadequado ser intensa, demonstrar as emoções e etc. E aí, por muito tempo, eu bloqueei isso. E eu não queria realmente que as pessoas percebessem. Então, eu assumi uma personalidade um pouco camaleoa. Então, eu ia observando o ambiente e eu era aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. Então, eu não estava conectada comigo mesma. Uhum. Então, eu fui escolhendo o curso que eu achava que as pessoas achavam que eu tinha que fazer, de uma faculdade, fui trabalhando e fazendo as coisas como as que eu achava que as pessoas... para agradar. Uhum. Mas, no final das contas, aquilo nunca me preencheu. Então, quando você fala assim, sobre a questão de se vulnerabilizar, talvez alguém que está aqui agora vendo a gente sempre quis viver da sua arte. E sempre quis demonstrar esse lado doido. Por exemplo, não usar mesmo um salto, não andar de sutiã, usar um cabelo desgrenhado. E a arte não é só isso. Ou simplesmente deixar a criatividade fluir naquilo que seja que a pessoa quer fazer. Com total liberdade para ser quem é. Mas não sente que se eu fizer, se eu for, se eu me vulnerabilizar, se eu demonstrar, eu vou desagradar a minha mãe. E aí eu não me permito. Uhum. Porque como que eu vou desagradar a minha mãe? Não, e é importante a gente dizer também que esses são todos processos assim, né? Automáticos e totalmente psicológicos, assim, né? Você não pensa para fazer isso, né? Não tem nada, não é assim... Às vezes quem tá ouvindo lá, né? Assim, se não tiver já uma certa, né, sei lá, algum estudo, alguma, né, não entende muito, mas assim, quando a gente fala de permissão, assim, não é que isso não é um processo consciente, né? Não é nada cognitivo. A pessoa faz sem perceber, porque foi, né, é assim que ela tá programada para fazer. Aí quando você fala assim, por exemplo, um dos meus valores que me move é o valor da liberdade. Então, por exemplo, se eu não sinto que eu não senti por muito tempo que eu tinha liberdade de expressar e etc. Mas se o valor, ele te move. Então, o valor é meu, ele não é seu. Não é de quem trabalha comigo, não é da minha mãe, ele é meu, é ele que me move. Se eu, por exemplo, tenho esse valor da liberdade, então eu preciso viver de determinadas concessões familiares, assim, eu não consigo viver presa dentro da mesmice. Eu preciso de liberdade de ação. Não consigo ter um companheiro que me prende. Embora eu tenha vivido um relacionamento abusivo atrás do outro. Com pessoas empreendendo. Por quê? Porque era com isso que eu estava acostumada. A pessoa fazia uma coisa, me prendia. E eu depois ainda voltava pedindo desculpa. Porque eu tinha sido alguma coisa inadequada. Durante a vida foi muito isso. Mas hoje... Quando a gente está falando assim, se eu viver da minha arte, é uma arte para mim entender que apesar de qualquer imperfeição, com muita humanidade, eu olho para mim hoje e olho para quem está na minha frente. E às vezes, eu não estou vivendo o melhor momento da minha vida, mas eu não estou ali vivenciando ou despejando qualquer coisa que eu vivo. Eu sou um ser humano que escuta, direciona, porque é um talento, porque eu realmente estudei muito para isso e tenho muita intuição, tenho muita entrega. E estou ali para fazer aquilo. E eu faço. Uhum. Porque é o que me move, né? A liberdade hoje de escolher o que eu quero fazer, quando eu quero fazer, de trabalhar com aquilo que eu amo. Mas, por exemplo, se
eu tô sentindo que tem uma situação, tá muito rotineira e tal, aí eu vou ficar largando tudo porque a liberdade me move, tem que ser livre o tempo todo? Não. Tô sentindo que tá muito puxado uma história para você entender como você supre o seu próprio valor. É importante você se apropriar. O que me move? A pergunta que eu quero que as pessoas que estão aqui hoje mais façam é essa. O que me move? O que me faz reagir no automático? Uhum. O que hoje eu não estou fazendo e que eu sinto que isso está doendo na minha carne porque eu não estou fazendo? Quando a gente desmembra um valor, quais limites eu estou deixando que as pessoas ultrapassem? Eu estou sabendo dizer não? Porque aquilo é importante para mim, independentemente do que é para o outro? E aí, sei lá, se eu estou numa situação que está um pouco apertada, não sei o quê, e eu tiver de vestido, eu tiro a calcinha, eu fico sem calcinha. Ai, eu tenho que sentir de alguma forma que ali eu tô livre, eu fico sem. Hoje em dia não dá mais pra ficar sem sutiã, mas quando dava... Nossa, gente, a maior liberdade pra mim quando eu decidi fazer a transição de carreira foi começar, por exemplo, ali a diminuir os meus horários, começar a sair mais cedo num sábado, ainda ver a luz do dia. Isso pra mim era liberdade. Porque é o que é liberdade pra mim, não pros outros. Uhum. E quando eu fiz realmente a transição de carreira, na sexta-feira eu não atendia, eu só atendia de segunda a quinta. Eu queria sexta, sábado, eu queria 4 dias por semana livres. Mas quando começou a apertar, e lá no início eu atendia muitas pessoas por semana, que eu tive que trabalhar na sexta, então sexta-feira eu trabalhava sem sutiã. Porque eu queria sentir a liberdade da sexta-feira. E aí... É mais ou menos por aí, sabe, Carla? Quando essa questão da permissão é de você se perguntar se eu gosto tanto disso, se é o que me move, se isso me chama, porque não existe só valores que são de sobrevivência, né? Uhum. Se eu não fizer isso, parece que eu vou morrer, ou vai acontecer alguma coisa comigo, ou eu vou... vai acabar a minha relação com a minha mãe, sei lá. Não. Existem valores que são da minha essência. Então, eu acredito que muitas pessoas que vivem de arte, elas encontram muita leveza nesse caminhar. Uhum. Mas o que me move? E por que não está me movendo nessa direção? É uma pergunta que as pessoas deveriam fazer para si mesmas. Aí a gente está falando muito de permissão, assim, tá bom. Aí vamos supor que a pessoa lá falou assim, talvez eu não esteja me permitindo. Uhum. Né? Assim, não conscientemente e tal, talvez seja isso aí que está acontecendo comigo. Um exercício para ela fazer, para ela começar a trazer mais para a consciência isso e começar a se permitir mais. O que você sugeriria? Primeira coisa, ela começar a se perguntar o que move ela. Porque a gente faz isso tão automaticamente que a gente não percebe. Então, é um caminho contrário. Né? O que me move? Quando ela se pergunta o que me move, é tipo assim, o que me faz reagir? A resposta é exatamente essa. Tá, isso que eu quero fazer, viver de arte, aonde que isso tá travado? Porque se eu sei eu começo a descobrir o que me move. E eu começo a perceber como que eu tô reagindo no automático. Essas reações estão indo para um lado completamente contrário do que eu realmente faço por amor, do que eu quero fazer por amor. A gente sente muito no nosso corpo. O exercício que eu costumo fazer é o seguinte. Para eu perceber o que está me movendo e está me permitindo. Se a gente para um pouquinho para sentir o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele responde tudo que a gente precisa. A gente não tem costume de se conectar, né? Eu sugiro que a pessoa caminhe em direção àquilo que ela realmente quer. Como que o corpo reage? E na hora que o corpo reage assim, o que eu estou sentindo? Tem alguma coisa presa na minha garganta? Eu estou sentindo peso no ombro? Eu começo a sentir dor nos meus pés? O que eu sinto? O exercício para a gente perceber aquilo que move a gente ou que está impedindo a gente não está se permitindo, é a gente perceber a reação do nosso corpo.
Porque a maior maluquice que a pessoa vai perceber sabe aquela coisa da roda dos amigos, e a pessoa vai tocar e aí, nossa, o corpo dela relaxa pra caramba. Mas até o momento em que ela tá ali só na roda dos amigos. Esse relaxamento é o que eu quero levar para onde eu for. Mas se eu decido fazer isso de maneira profissional, aonde que me trava? E quando me trava, a gente sente. Eu não tô podendo ir por esse caminho por isso. E pode ser realmente isso. Sei lá, minha mãe vai ficar decepcionada. Eu não vou conseguir sobreviver financeiramente. Uma das crenças que vem muito forte, que é a crença da rejeição, né? Uhum. Se eu expor ou for com a minha arte da maneira como eu estou querendo ir, eu não vou ser aceita. Eu vou ser rejeitada. Então, o exercício prático... Vou ser criticado. E aí, o exercício que eu faço assim, tá? Sentir aquela agoniazinha no corpo, porque eu decidi o que de pior pode acontecer comigo se eu for. A gente vai descobrindo que não é real. Porque era real em algum momento da nossa vida, mas agora, de verdade, não é. Toda essa paralisação, alguma coisa que a gente sente, é referente a alguma coisa ali que, se eu, enquanto criança, passei por isso e sobrevivi, eu não vou morrer agora. Isso é real, eu não vou morrer agora por conta disso. Uhum. Então, o meu convite é que as pessoas percebam no corpo aonde que está travando e que elas sintam o próprio corpo. E que elas escutem aquilo que o corpo está dizendo. Parece extremamente abstrato. Mas, sei lá, todas as vezes que eu penso em largar o meu emprego, por exemplo, para viver da minha arte, eu sinto dor de cabeça. O que eu estou pensando ali, recorrente? Eu sinto um nó na garganta. O que eu não posso falar? Vem na cabeça alguém, vem uma situação, e principalmente se a pessoa está aqui agora e está ouvindo, ela vai se conectar com alguma questão dela, que não tem como ninguém fazer esse caminhado por ela, só ela. Uhum. Mas a minha ideia é que você se pergunte, como que eu me movo? Uhum. E se eu me movo em uma direção contrária àquilo que já estou acostumado, o que eu sinto no meu corpo? E sentindo o meu corpo, o que essa sensação no corpo está querendo me dizer? Entendi. E qual que é a vantagem da pessoa ser quem ela é? Tem vantagem? É óbvio que tem vantagem, mas tem muitos mais e muitos serás e muitos sis. Por isso as pessoas não têm coragem realmente de ser quem é. Uhum. Porque a maior vantagem de ser você mesmo é você se olhar no espelho e você enxergar o que você está vendo. É diferente quando você se olha no espelho e você tá... Será que as pessoas estão enxergando isso aqui? Que eu gostaria que elas enxergassem? E você simplesmente se olha no espelho e enxerga aquilo que você realmente é. Eu usei o meu cabelo com progressiva e tal até... Não sei, acho que quase toda a minha vida, que eu nem lembrava mais como é que era o meu cabelo. E aí, com a maternidade, né, uma crise de identidade doida que eu não conseguia, gente do céu. E aí eu mexia, porque antigamente era só eu mexer no cabelo, mudar o perfume, mudar a roupa, e eu, sei lá, criava outro personagem. Mas aí não tava funcionando mais, não. E eu falei, gente, o que tá faltando? E aí eu fui mexendo e pintei, estragou o cabelo. E aí eu falei, vou fazer transição. Eu fiquei, sei lá, 15 dias, né, com a menina que cortou, que tinha um pouco de cabelo já crescendo e outro. Meu cabelo tava... Eu fui lá e falei assim, pode cortar. Eu cortei meu cabelo bem curtinho, assim, como cabelo de homem mesmo. E aí, conforme ele foi crescendo, que eu ia arrumando, eu botava... Ele sempre foi desse lado aqui, aí eu não conseguia me enxergar, o cabelo... Aí eu falei, cara, eu nunca tive esse cabelo aqui, não. Só que esse cabelo é novo? Eu nunca deixei os meus cachos serem cachos.
Então sempre tinha um jeitinho de puxar aqui para ficar mais liso aqui, para mexer aqui, fazer alguma coisa. Mesmo quando eu não usava, por exemplo, uma progressiva. Então, quando você me pergunta assim, qual a vantagem de ser você mesmo? É de você se olhar no espelho e você não ficar tentando programar qualquer coisa ou ver como as pessoas me enxergam. Não interessa. Como eu me enxergo. Legal. Muito legal. A gente já está chegando no final da nossa conversa, Kati. E eu acho que é um tema assim muito profundo, assim, né? Um podcast. Tem muitas nuances, assim, né? Que a gente precisava, enfim, né? Muita gente, se a pessoa não tiver um conhecimentozinho, assim, né? De autoconhecimento e tudo, acaba que as pessoas, né? Ficam meio perdidas. Meio voando, assim, tudo. Mas eu espero que a gente tenha conseguido passar essa mensagem, porque, na verdade, ser quem se é e se vulnerabilizar e tudo é se conectar com todas as suas as sombras, as suas, né, suas luzes e a coisa toda e fazer, enfim, esse caldeirão aí ferver, né? Porque eu acho que tudo que tem na gente coopera para que a gente, né? Enfim, seja potência e tal. Mas a gente tem que nada, ninguém tem que nada. Mas o ideal é que olhamos para isso com muita generosidade, né? Eu costumo dizer que a gente... Outro dia eu tava num lugar, enfim, com uma palestrante e tudo. E daí ela pegou e falou assim, mas... A Carla tem uma história de vida muito XYZ, não sei o que e tal. Se ela for contar, vocês não sei o que. Aí eu me dei conta que, assim, tipo, todo mundo tem uma história de vida. Assim, né? Que importante, que tem as suas coisas, suas nuances, o que você viveu, tudo que te compõe. Só que a gente costuma olhar com mais generosidade para a história de vida do outro. Ou parece que é muito mais empolgante, mais interessante a história de vida do outro. A gente olha com muito mais brilho para a história do outro. A história do outro é muito... Cada pessoa tem a sua... E se conectar com isso, com todas essas partes, né? E trazer para a consciência o que está te travando nisso daí, fazer as pazes com isso. E, né? Eu acho que é um processo também, assim, para... pessoa realmente, né, tá vivendo quem ela nasceu para ser e, enfim, e jogar isso no mundo, que o mundo tá doido para ver, na verdade, né? Porque quando a gente não se conecta, na verdade, com ninguém. E aí eu percebo que existe um medo exagerado mesmo da crítica, porque se eu sou quem eu sou, tem pessoas que vão me amar por esse motivo e tem pessoas que vão me odiar pelo mesmo motivo. Só que dentro dessa história aí, dói não ser quem você é. É um processo muito doloroso. E também dói ser, por exemplo, criticado. Mas qual das dores que eu estou disposto a sentir, a abarcar, a aceitar? Qual dessas dores que eu estou com vontade de viver realmente? A dor de continuar vivendo, entre aspas, como uma farsa? Ou a dor de assumir quem eu sou? Me conectar de verdade com quem está ali, afinizado com isso? E sabendo que vão haver críticas. Vai ter gente que não vai gostar. Essas dores são muito profundas mesmo. Não sei. Talvez até na forma, né? Quem não está acostumado a viver isso, talvez vai ficar até meio perdido. Mas se hoje a gente conseguir que a pessoa comece a prestar atenção do que está movendo ela, o que engatilha ela no automático, se ela começar a prestar atenção nisso, ela já iniciou um processo e uma caminhada que é muito linda. Porque o que ela vai escolher a partir de hoje? Ser movida no automático pela dor que ela sente ou ser movida na essência por quem ela de fato é? E mesmo com os percalços de dor que ela possa vivenciar. E autoconhecimento, né? Sempre. Autoconhecimento, né? Saber... Todas essas coisas aí, né? Essa dica que você deu é importantíssima, né? Saber o que te move,
como que o seu corpo está gritando quando você se move, né? Porque se aloja na carne, né? A gente bem lembra da Margot, né? Emoção se aloja na carne, então... Aloja na carne. Então, e você sente. E quando a gente fala de valor, alguma coisa que te move dói na sua carne. Alguma coisa que você precisa muito. Você acha que você não vive sem aquilo. E será que... Hoje eu estava atendendo uma pessoa e eu falei assim, será mesmo que a sua forma é a única forma de maternar? Será mesmo? Aí ela, não, deve haver outras. O que te move na direção desse modelo de maternar? E quando a gente se perguntar assim, tá sentindo o corpo, sentiu alguma coisa no corpo, não importa o que seja que é outro caminho, vocês podem se perguntar assim, o que estava acontecendo quando isso aqui aconteceu? Ou seja, quando eu comecei a sentir a dor no ombro, o que estava acontecendo? Eu tinha acabado de conversar com uma pessoa, a pessoa perguntou como é que eu estava, se eu estava feliz, e eu comecei ali a contar uma historinha para a pessoa que não é verdadeira. Tá, e o que realmente me faz feliz? É um autoquestionamento que a pessoa precisa realmente começar a se acostumar. É muito sutil, mas é muito real. A gente está falando, você falando aí, eu me lembrei até de uma coisa que aconteceu comigo, inclusive, aqui, fazendo esse trabalho aqui, inclusive, né? É um trabalho que eu adoro fazer. Estou achando uma delícia conversar com essas pessoas. Fazer isso aqui está sendo muito legal. Mas os primeiros, eu digo até os 2 primeiros episódios, assim, a gente fez tudo, programou tudo, vamos fazer, fizemos um piloto ainda no final do ano passado, dia 27 de dezembro que o piloto rodou. E arrumamos tudo, estrutura, não sei o quê, parará, beleza. Na hora de fazer mesmo, tipo assim, 1 dia antes, 2 dias antes, eu simplesmente me entupi inteira, sinusite, tudo que você imaginar, toda entupida, completamente entupida, assim. O nariz ficou... Fazia muito tempo que eu não ficava tão entupido. Então, assim, era uma espécie de uma resistência. Assim, às vezes é aquilo, né? A gente é muito mais matemático do que, né, qualquer outra coisa, né? Tipo assim, sentiu alguma coisa... Eu sempre... Desde que eu venho nesse processo de autoconhecimento, eu sempre me questiono, né? Quando o meu corpo dá esse tipo de mudança, principalmente se for uma mudança brusca, diante de um desafio, diante de alguma coisa, eu sempre me questiono, sabe? E onde o meu corpo reclama, tipo, onde fica alojada aquela reclamação, eu sempre me questiono. E aí, um dia antes aconteceu isso, eu completamente entupida, e eu falei assim... Pode reclamar. Mas eu vou. Pode reclamar. Pode reclamar, sistema, mas a gente vai lá e vai fazer isso acontecer. Vamos lá, vamos fazer, vamos dar nosso melhor. A gente está aqui para isso, para ser instrumento, para ser... Você conversa com o seu corpo? Converso super, assim, tipo, quando... Eu converso com o meu sistema, eu falo que é o meu sistema. Eu falei assim... Pode reclamar, porque a gente vai lá e vai fazer, e vai acontecer. A gente está aqui para ser instrumento e a gente vai fazer essa energia fluir. Não vai estagnar, não vai parar. Não vai parar tudo aqui dentro da minha cabeça, e não. O que aconteceu? Eu segui, né? Segui Mas fazendo. Como é que foi o que você fez logo depois? Você chegou aqui, você estava congestionada? Ainda estava congestionada, ainda estava super congestionada. Fiz o episódio todo bem congestionada e tal. Mas no dia seguinte também já começou a abrir mais. Começou a abrir. Já começou a abrir. E aí, quando foi no outro, de novo. 1 dia antes, 2 dias antes, fechou de novo. E aí eu falei de novo, assim, pode reclamar. Pode reclamar que a gente vai lá e vai fazer esse negócio. Porque hoje a gente está aqui para ser canal. Estamos aqui para fluir. Agora imagina quantas pessoas que, sentindo o que você sentiu, por exemplo, teriam tido a reação, por exemplo, de desmarcar. Eu fiz isso já várias vezes, com várias coisas na vida. Várias coisas. Só que, assim, é isso que... Por isso que eu tô falando, né? Às vezes é uma conversa muito profunda, né? Pra gente tratar em pouco tempo e tal, e tudo. Mas que é necessário que as pessoas... Eu quis trazer a conversa exatamente para isso. Para as pessoas
internalizarem, assim, que às vezes o que está te parando, que você acha que é tudo que está ali, que sabe, não, é porque, sei lá, sei lá, um produtor que não fechou, a música que não deu certo, o instrumento que quebrou. Você está achando... Quer olhar tudo como se fosse o externo. Você está olhando como... Você está olhando, mas você não está vendo, entende? O que está te parando de verdade está dentro. Então, assim, eu quis trazer essa conversa mesmo para as pessoas, tipo, né, começarem a se tocar do que o corpo delas tá dizendo e, assim, o que elas, né, o que está fazendo com que elas não sejam o que elas nasceram para ser. Sim. O que move elas hoje? O que aconteceu na minha infância que moldou o adulto que não está se permitindo hoje? Muitas vezes a pessoa não vai lembrar necessariamente do que aconteceu na infância. E nem é isso que é o mais importante. Mas ela precisa começar a perceber aonde ela não se permite, o que está movendo ela para um caminho diferente do caminho que ela poderia seguir. Ou seja, eu tenho capacidade, beleza. Eu estou disposta? Sim, não sei. A pessoa vai ver lá. Então, como eu posso me permitir fazer essa caminhada? Né? O que está me movendo? Se estava no automático, você simplesmente se perguntar o que me move vai começar a fazer a pessoa se perceber. E pode ser pelo caminho do corpo, pode ser... talvez as pessoas que estão vendo isso aqui, nunca mais, quando alguém fizer uma pergunta e falar assim, e aí, beleza, tá tudo bem? E aí, o que você está fazendo? Sei lá, até uma pessoa que ela não vê há muito tempo. E aí ela vai pegar e começar a contar aquela historinha. E se aquilo não for real, ela vai começar a sentir incômodo. E sente mesmo. E aí não liga uma coisa à outra, mas... Mas talvez depois de hoje, embora seja realmente um assunto profundo, ela vai começar a perceber. O que fica é o quê? É que não tem como você ser inteiro sem ser você mesmo. Autêntico. Sem ser você mesmo. E a autenticidade não é ser expansivo. Muito pelo contrário. Cada perfil tem alguma coisa muito legal ali. Exatamente. Às vezes o autêntico é você não tentar ser expansivo. É você, de fato, ser aquela pessoa mais na tua mesmo. Que vai lá e traz a tua arte do jeito mais natural possível. Sem forçar a barra, sem tentar ser o que não é. Exatamente. É muita energia que a gente perde, né, Kátia? É isso aí. Kátia, eu adorei nossa conversa. Adorei. Obrigada. Foi muito gostoso, assim. Como eu disse, é um assunto muito denso, mas, enfim, trazer essa discussão do artista olhar para si e ver o que está te parando, né? Tipo assim, como é importante a pessoa ser quem ela é e caminhar nessa direção e tudo. E eu queria saber de você, já estamos indo para o final, eu queria saber de você, como é que estão aí seus projetos? Aí já estamos em abril, como é que estão os projetos? Se tem alguma coisa aí engatilhada que já pode contar pra gente? Olha, o que agora eu estou realmente fazendo, tem um projeto que está aí no forninho. Eu vou criar alguma coisa aí nessa área de valores. Está sendo gravado já alguma coisa nesse sentido. Mas eu tenho feito muitos atendimentos individuais com pessoas em situações completamente diferentes para eu entender como é que esses valores estão movendo cada uma delas. Mas muito mais de entender o automático é desconstruir para entender a história que está por trás daquilo, para que a pessoa não viva engatilhada apenas pelos valores que são ali da personalidade delas, que elas consigam trazer isso mais para a essência. Equilibrar um pouco aquilo que me move, porque tenho esse instinto de sobrevivência, a gente não vive sem isso realmente, é a nossa personalidade, mas aquilo que move em termos de essa criação, essa cocriação da TAGV, essa ampliação dos gatilhos e valores, ela não é recente, mas a estruturação disso é. Então, o que está vindo aí é um curso online nessa área. Ah, ótimo. É um curso online. Bacana. Depois você vem aqui para contar pra gente. Tá bom, Camila. Explicar a metodologia. E aí, de repente, né, alguém aí já inteirou aí, já deu uma introduçãozinha aí sobre o que é a história dos valores, já queira se aprofundar um pouco mais. Legal. Então, gente, hoje a gente falou sobre a coragem de ser quem você nasceu para ser. Falamos aqui muito sobre permissões, falamos desses processos
que não são muito claros muitas vezes para a gente, não são muito cognitivos, mas que eles barram muitas coisas para a gente. Essa dificuldade da gente, né, se vulnerabilizar e, enfim, achando que é uma fraqueza. E, enfim, eu vou só te dizer que ser quem você é bem vantajoso. É super vantajoso. E caminhar nessa direção é um caminho sem volta. Então, obrigado por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa. E sigam a gente aí nas redes sociais. Eu sou Carla Raposo, _Carla_Raposo. Ou Bando de Borboletas também, @Bando de Borboletas Produções. Ou E Se Eu Viver de Arte, que também está no Instagram e no YouTube e no Spotify. Siga a gente lá, que toda semana, toda sexta-feira, a gente está soltando um episódio novo aí com uma questão aí para você ir desvendando aí suas trilhas aí para viver da sua arte. Tá bom? Espero que tenham gostado. Se quiserem trazer alguém aqui também para conversar comigo, me dá esse bizu. Me manda lá no Instagram, qualquer lugar aí que vocês me acham. E me manda aí o nome da pessoa que a gente traz ela aqui para conversar também. Tá bom? Obrigado pela companhia de novo e tchau, até a próxima.